gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Nova Frequência. Esse aqui é o especial das mulheres. Se você não sabe o que é isso, todo mês nós vamos ter um especial, onde vai ser um vídeo a mais. Eu espero que você goste muito, tenho certeza que as mulheres que estão aqui com a gente hoje têm algo muito importante para falar, principalmente a nós, jovens cristãs. Então, fica até o final. Curte esse vídeo já, que é muito importante pra gente. Se você está ouvindo a gente no Spotify, também temos outros vídeos na playlist. E Deus tem algo muito bom para fazer. Eu queria começar dizendo, né, que foi uma coincidência que a gente não percebeu, mas todas aqui são mães de alguém que você já viu aqui nos outros vídeos. E aí a gente queria pedir para que vocês começassem se apresentando, mas antes eu queria agradecer pela presença de vocês. É um prazer tê-las aqui com a gente. Acreditamos que vocês são mulheres influentes não só na nossa vida, mas na nossa igreja. E vai ser uma honra ter esse tempo aqui de bate-papo, porque a gente vai aprender muito. Você começa? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Edilane, tenho 39 anos, sou casada, sou mãe dessa princesa maravilhosa, Maiara. Hoje eu e meu marido estamos líderes da Juventude Nova Vida de Jacarepaguá e eu acredito que hoje vai ser um bate-papo muito bom. Só tem mulher linda, maravilhosa de Deus aqui com a gente. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, seja o que for que você estiver assistindo. É um prazer estar aqui com vocês também. A gente, de alguma forma, sonhou também junto, né, com esse projeto de vocês, assim, que a gente tem certeza que vai ser incrível. Mas meu nome é Josine e eu sou casada com Dirmã, tenho 2 filhos e um deles participa aqui também desse projeto. Meu esposo é pastor aqui na Igreja Nova Vida e a nossa vida toda praticamente é envolvida no reino, em ministério. A gente é bastante mergulhado naquilo que Deus tem pra gente. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom também. Olá, meu nome é Lilian Nóbrega, e vocês já devem ter visto meu filho por aí, o Vitor Nóbrega, ele está participando aqui. Também tem uma outra menina, né, que é a Larissa Nóbrega, e a gente está sempre envolvido com as coisas da igreja. Eu sou casada com o Bernardo há 29 anos, e é muito bom estar envolvida na igreja em tantas coisas, né? Eu atuo aqui na igreja na questão de ensino, na EBD, na Escola Avance, louvor também. E é muito bom a gente estar aqui junto. Eu estava assim, ansiosa para chegar esse momento e a gente bater papo. Ai, que bom, muito bom ter vocês aqui. E a gente convidou vocês para esse especial, né? Porque a gente sabe que março é o mês da mulher, né? E a gente acredita que mulheres inspiram outras mulheres também, né? E a gente queria começar esse bate-papo perguntando para vocês quem são, assim, ou quem é, né, uma mulher que inspira vocês e o porquê. Quer começar? Todo mundo me olhou. Gente, eu sempre falo isso, eu até mexo com a Lília aí, eu chamo ela desse nome porque é uma mulher que me inspira demais. É a Joyce Meyer. Eu sou apaixonada por aquela mulher, não sei nem falar inglês. No dia que eu encontrar essa mulher, eu vou dar um abraço nela, tomara que ela esteja viva e esse encontro aconteça, porque ela me inspira muito, porque ela vive Jesus. Tudo que aconteceu na vida dela, tudo que ela já viveu, e hoje a gente vê a experiência dela de vida não a destruiu, a fortaleceu, e ela inspira Jesus onde ela está, onde os nossos ouvidos, aquela voz dela alcança. Qualquer ouvido, ela inspira Jesus, através de qualquer coisa que saia dela. Então, assim, é uma inspiração para a minha vida, a Joyce Meyer, com certeza. Bacana, eu acho que a Joyce Meyer, ela inspira muitas mulheres no mundo todo, né? Mas você fez essa pergunta agora, eu queria escolher uma mulher também que me inspira, mas que caminhasse um pouco mais perto de mim, né? Eu acredito em todos os atributos dela, com certeza, mas quando a gente caminha, a gente consegue perceber melhor, né, essas virtudes, e graças a Deus eu me sinto assim muito privilegiada, que eu sempre fui rodeada de mulheres muito inspiradoras, a começar pela minha mãe, a começar pelas minhas irmãs, e isso não é puxar saquismo não, assim, mas logo a mãe, não necessariamente, né, gente, às vezes para muitas pessoas a mãe, às vezes até tentou, mas não conseguiu inspirar tanto. Mas o que me inspira numa mulher, vou mudar até um pouquinho, o que me inspira numa mulher, eu acho que é essa garra, essa determinação, essa capacidade de estar se transformando. A gente sabe que tem uma característica muito comum nas mulheres, né? Essa força que Deus nos deu, acho que isso que é algo maravilhoso, isso é muito latente em algumas mulheres, né? Então acho que, para eu dizer algum nome aqui,
estaria sendo injusta, mas eu tive muitas mulheres assim que me inspiraram mesmo através das atitudes delas. Ah, legal. Bom, se eu fosse pegar assim a nível de pregações que eu escuto ou de livros que eu leio, tem a Joyce Meyer, tem a Dev Tyros, que eu também gosto demais e que me inspiram, mas é o que a Josine falou. É assim, é uma coisa mais de longe, vamos dizer assim, né? Eu escuto as pregações, eu leio livros, enfim. Mas também não querendo fazer partidarismo. E muito engraçado que eu custei a perceber isso, mas quando eu percebi, eu vi a diferença que fez na minha vida. Uma pessoa que me inspirou muito foi a minha mãe. Ela já faleceu, tem 2 anos, né? Todo mundo aqui conhecia. Fofa, né? E assim, ao longo da vida, né, a gente, ainda mais quando é jovem, a gente não percebe muita coisa. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo, e ainda mais agora que eu digo assim, né, no final da vida dela, eu fui vendo assim, gente, era muita garra mesmo, né? Ela, por causa de questões financeiras, emocionais, e ela sempre ali firme no Evangelho, né, firmada, no final já mais da vida, com questões de saúde, às vezes cheias de dores, de problemas, mas estava sempre sorrindo. Não, eu vou lá, eu vou estar na igreja, enquanto eu tiver forças, eu vou. E isso me inspira, né, a continuar e falar, não, gente, é isso aí, eu quero ser assim. É engraçado a gente falar disso, né? Que eu também, quando a Mayra me perguntou isso, a gente estava conversando até, né? Eu pensei na minha mãe, com certeza, não tem como não pensar na minha mãe, porque a minha mãe, se for contar a história dela, criou 6 filhos junto com meu pai, mas nós, de uma família humilde e tal, e assim, tudo que ela conquistou, depois dos 6 filhos criados, ela concluiu o 2º grau, fez uma faculdade, então isso me inspira, né? E é igual a Josine falou, né? Com certeza, mulheres que caminham com a gente também nos inspiram. Tem essas de longe, como eu citei aqui a Joyce, que eu amo, e tem as de perto. Vocês duas são mulheres que me inspiram muito. Mesma coisa. Deixa eu abrir aqui, exatamente. que com certeza... Pra mim, então, gente... A Mayara, agora eu vou falar, é uma menina jovem, mas que inspira. Nos inspira. Com certeza. A gente acha que quem inspira... É só gente que já é mais velho. Precisa ser um maduro, precisa ser alguém... Ou então alguém que fez coisas extraordinárias. Gente, tem coisas simples. Acho que é o estilo de vida que inspira a gente também, né? O estilo de vida, isso aí, sabe? Né? Então, E assim, a nossa igreja é privilegiada porque tem muitas mulheres inspiradoras, com certeza, né? Verdade. Com certeza. E acho muito legal a gente falar disso, né? Sobre as mulheres da nossa igreja, que a gente vê um diferencial nelas, né? As mulheres da nossa igreja, elas realmente têm uma autonomia também dentro da igreja, né? De exercer algumas coisas, fazer algumas coisas que talvez as pessoas não entendam, né? Elas não entendem, você faz isso na igreja? Como assim? E qual que vocês acham hoje que, assim, é um desafio para uma jovem cristã que talvez vocês não tenham vivido nada disso, mas que vocês enxergam hoje como um desafio, algo que nós, jovens, ao ver de vocês, precisamos estar mais atentos, assim, pode se ligar nisso aqui, porque pode ser isso aqui que mexa com você, isso aqui que eu tenho visto que tem sido algo difícil para vocês, jovens, de uma forma geral. Até porque, assim, todas vocês também são mães de jovens, né? Tem a Larissa, tem a Miriam, eu sou também uma jovem. Eu acho que vocês também têm uma visão não só como mãe, mas como mulheres também que olham para a nossa geração e percebem as coisas, né? Eu acredito... Eu estou começando sempre, né? Eu sempre olho para cá, que só tem você aqui. Eu acredito que a gente também não se colocar como sexo frágil. Acho que tem isso também, né? Porque a mulher pode muita coisa. Cristo olhou para a mulher, né, e valorizou ela. Então, a gente tem que nos olharmos, né? Olharmos para nós como Cristo nos olha. Então, assim, acho que assim, o olhar para nós mesmas tem que ser o olhar de Cristo. Porque se a gente for olhar, às vezes a gente vai, né, de repente achar que a gente não é suficiente, porque a gente é mulher, ou então porque a gente não é suficiente, tem sempre alguém melhor. Mas se a gente começar a enxergar e olhar para nós mesmas com o olhar de Cristo, que Ele colocou um potencial em nós, que nós somos únicas, somos 4 mulheres aqui, 4, fiz a conta certa, mas cada uma tem um jeito de ser usada por Deus, cada uma tem uma função nas mãos de Deus, cada uma tem um jeito dele usar. Então, assim, nós somos únicas. Nas mãos de Deus somos únicas, né? Ninguém é igual. Ele às vezes dá qualidades parecidas, mas somos únicas. A nossa voz é única, o nosso jeito é único. Então, que Deus possa nos usar assim, né? E eu acredito que você, jovem que está ouvindo esse podcast, que você tenha certeza que você é única. Então, Deus quer usar
o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, o seu estilo de vida ligado ao estilo dele, a atingir pessoas que talvez nós não alcancemos, mas você vai alcançar. Quer falar? Então tá. É uma coisa que eu acho que é um dos maiores desafios para os jovens de hoje, né? Aí pode ser rapaz ou moço, mas a gente está pegando aqui mais lado feminino. Tá vivendo realmente a palavra de Deus. Sabe? Não abrir mão. Sabe por quê? Porque os valores de Deus, eles não mudaram. Mas os valores aqui da sociedade, do mundo, eles estão mudando a toda hora. E aí o que acontece? Muitas, vão pegar o lado feminino, muitas jovens ficam com vergonha. Não, mas espera aí, se eu não agir assim, ou se eu não falar desse jeito, se eu não tiver esse comportamento, o que vão pensar de mim? Só que, na verdade, assim, o que tem que, acho que, ser mais importante para a gente, assim, o que Deus diz a meu respeito? É não negociar, né? É não negociar, exatamente, não negociar. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Por quê? Porque é Ele que vai levar cada uma de vocês para a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E é legal isso, a vontade é boa, perfeita e agradável. E é para você, é para nós, não é para Ele. Obrigada. Ele já é bom, Ele já é perfeito. Isso é para a gente. E muitas vezes a gente tem medo disso, a jovem tem medo disso, porque o que os outros vão pensar? E abrem mão de viver uma vida extraordinária. Verdade. Né? Eu acho que muitas mulheres abriram mão de ter essa vida extraordinária durante muito tempo, gerações e gerações. Porque a mulher já tem essa tendência, né, de se preocupar mais com o outro, de se preocupar mais com a família, com o marido. E existe algo chamado identidade. Que isso é algo assim muito precioso na nossa vida. Quando a gente descobre a nossa identidade, você começou falando sobre isso, né? E a Lilian também, as coisas estão se entrelaçando. Quem você é em Deus, o teu significado, assim, o propósito de vida que a gente deve ter aqui na Terra e que Deus já estabeleceu pra gente, isso traz um clareamento, assim, de ideias, de vida, de tudo. Então, assim... traz uma libertação, uma libertação também. Eu achei interessante quando você falou a questão do jeito, né? Você entender quem você é, a sua identidade em Cristo, e entender também que Ele nos usa do jeito que nós somos. Nas 2 últimas semanas, acho que eu falei isso com umas 3 pessoas. Acho que eu estou na 4ª vez, gente. Deve ser importante isso. Deve ser. É importante. Porque eu estava até conversando, acho que foi o pastor Silvinho, ele estava falando algumas coisas, daí a gente falando do jeito, assim, de cada um e tal, né? Que ele tem aquele jeito, assim, tão pilhado no bom sentido. E ele falou, será que estou avançando e tal demais? Eu falei, caramba, do teu jeito, Deus está precisando do seu jeito, porque Deus também tem pressa para tantas outras coisas e para esse assim. seu jeito, para isso aí tá perfeito. E de repente tem uma lacuna que está em aberto e outra pessoa tem um outro jeito, uma menina tem um outro jeito, uma mulher tem um outro jeito e ela às vezes estereotipou assim, não, tem que ser aquela mulher, aquele mulherão, aquela mulher incrível quando abre a boca, que faz e acontece. E não, às vezes seu jeito, seja meigo, seja ou mais comunicativa, seja como for, Deus quer te usar e vai te usar, né, para a glória de Deus. Até porque a gente, o tempo todo, a gente está influenciando alguém. E também sendo influenciadas, né? O tempo todo. Então, isso que a Josine falou é muito importante, porque, a gente pensa o seguinte, não, eu não sou um youtuber, eu não sou alguém famoso, então eu não vou influenciar ninguém. Gente, influencia sim. Na verdade, nós somos seres que somos influenciados por coisas boas e coisas ruins, né? Exatamente. Cabe a nós escolher as coisas boas. Isso aí. E se vocês pudessem compartilhar com a gente hoje um conselho que alguém deu para vocês e hoje vocês podem falar assim, nossa, aquele conselho ali mudou a minha vida. Vocês teriam assim algum conselho específico que alguém deu e que fez a diferença para vocês? Olha, eu penso o seguinte, que a gente quando é jovem, a gente tem tantas dúvidas, tantas incertezas e ao mesmo tempo tantas certezas, é uma coisa meio ambígua, né? Mas eu vou ter que lembrar da palavra de Deus, né? Ela fala que quem é o ladrão da alegria, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu queria dizer para os jovens, queria dizer para todas as mulheres, para quem está ouvindo, não deixe ninguém roubar a tua alegria, sabe?
A vida já é tão difícil, a gente está passando por uma pandemia, tem jovens em cenários diferentes, pessoas que vivem em cenários diferentes. Você tem de tudo para ser muito feliz, mas eu quero te dizer, você também tem de tudo para não ser. É uma questão de escolha e de rendição àquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem caminhos de bem, tem um pensamento de bem ao nosso respeito. O caminho que Ele tem para nós é um caminho que vai desembocar em alegria, em prosperidade, em uma vida abundante. Mas como é importante a gente, assim, se tornar um guarda, assim, às vezes a gente tem aprendido isso, né, dos nossos lábios, prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, não deixar, sabe, a nossa alegria ser roubada. Às vezes eu vejo, eu sei que não é algo tópico, assim, a gente tem que viver sempre feliz, sempre rindo, tem momentos de tristeza, tem momentos de chorar, a própria palavra de Deus fala disso, né, que é tempo para tudo. Mas a nossa alegria é algo que a gente tem que cultivar, sabe? Eu vejo às vezes jovens assim que parece, a gente às vezes brinca, né? Jovem que parece velho, né? Como se todo velho fosse triste, mas é porque a juventude tem isso, da alegria, de do exalar, viço, né? De exalar isso. Então, assim, sabe, viver com esse abatimento, sabe? Eu acho que um conselho que eu daria é isso: não deixe ninguém roubar sua alegria. Viva na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. De repente a gente está falando coisas aqui que alguns estão entendendo, outros não estão entendendo. Plenitude de Deus, o que é isso? Olha, existe uma coisa que se chama relacionamento com Deus. É acima de religião, é acima de qualquer coisa, é acima de tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu sei que isso é forte, eu aprendi muita coisa que em Deus depois eu desconstruí, porque o nosso Deus é simples, Ele que nos formou, Ele que te criou, Ele que nos criou, Ele nos aceita do jeito que nós somos. E, assim, é muito importante você se aproximar desse Deus, que você vai ver, a gente tem provado isso, né? Essa alegria não sai mesmo, né? Ela não é circunstancial, né? Eu sempre ouvi minha mãe, outras mulheres falando isso, né? Era um conselho de você se valorizar, você mulher se valorizar, você menina se valorizar. E eu acredito, lógico, que faz diferença na nossa vida, mas quando eu entendi que muito mais do que elas me pediam, me davam esse conselho para eu me valorizar, eu comecei a entender que Deus precisava que eu valorizasse como Ele me via. Eu acho que isso foi um marco na minha vida, assim, fez toda a diferença. De eu olhar para mim e não me enxergar com as minhas marcas, com as minhas crises, com os meus defeitos, que eu ou outras pessoas enxergavam, mas como Deus me via. Isso aí para um outro podcast, mas eu acho que eu tenho um testemunho, eu até compartilhei num curso que a gente fez juntas, como foi um romper de Deus para mim isso, eu entender como Ele me via e que era isso que importava. Eu acho que, assim, tudo bem, né? A gente às vezes se preocupa com o que as pessoas se importam em nosso respeito. Você deve se importar? Eu acho que sim, em algum nível sim, mas isso não pode ser maior da importância de como Deus te vê. Então, assim, depois que eu comecei a valorizar esse olhar de Cristo, para mim, fez toda a diferença. Foi um romper, um divisor de águas. Quando eu comecei a entender que nele eu era amada, nele eu era linda, ele me amava do jeito que eu era, mas me amava tanto que me transformava, não deixava eu do jeito que eu estava. Isso, né? Então, isso para mim, que fez a diferença. Eu olhar e apesar das minhas marcas no meu corpo físico, né, de cicatrizes, marcas de cicatrizes da minha alma, eu tinha que olhar que Ele me via uma pessoa limpa, pura, e que Ele tinha mais para mim, algo mais para mim sempre. Então, isso fez toda a diferença para mim. Legal. E eu acho que isso pegando esse gancho aqui da Edilane, né, eu acho que esse amor incondicional que ele tem faz toda a diferença, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, olha só, eu sou assim, a outra de um outro jeito, outra de outro jeito, mas ele ama cada um individualmente, é isso que é legal você saber. Ele te ama individualmente, do jeitinho que você é, com a tua personalidade, com os teus defeitos, com os teus acertos, desse jeitinho que você pensa, ninguém me ama, ninguém me quer, ele te ama. Me quer muito. Incondicionalmente. Então, pegando isso, eu me lembro que uma coisa que sempre foi me passada, né, não é bem assim, não sei se é bem um conselho, mas é uma direção da palavra de Deus, e que eu sempre recebi em casa, é justamente: deixe-se ser guiada por esse Deus.
por esse Deus que te ama incondicionalmente. Deixa Ele te guiar, porque Ele vai te levar, como eu já falei antes, né, para a boa, perfeita e agradável vontade dEle, né? E aí, só para complementar o que a Josine falou, gente, tem muito a ver, sabe? Não deixar ninguém roubar essa tua alegria, porque o ladrão da alegria existe, né? Podem ser as circunstâncias, as pessoas, os sentimentos, tudo isso é ladrão da alegria. Mas, acima de tudo, né, guarda o teu coração, a palavra de Deus fala isso lá em Provérbios, né? Guarda o teu coração, porque dele procede o que? As fontes de vida. Sabe? Então, não deixe com que essas coisas externas tirem a tua alegria, porque esse Deus, e aí, voltando para o conselho, né, que te ama e me ama, e ama cada uma de nós aqui incondicionalmente, Ele quer nos encher de alegria, até porque a alegria dele é a nossa força, né? A alegria de saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. Então, deixe-se ser guiado por Ele, porque Ele vai te levar para um lugar bom demais. Amém. Nossa, fiquei aqui só ouvindo. Falei, gente, por isso que elas estão aqui, gente. Elas são mulheres influenciadoras. E eu queria saber, assim, se vocês... A gente vê muito isso, né? Mulheres que se posicionam, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, com o tempo, a gente também conhece muitas jovens que elas não querem, né, mais formar uma família, porque elas acham que não formando uma família, não tendo um relacionamento, né, algo assim que Deus preparou para elas não vão conseguir conquistar outras coisas. E vocês são prova disso, né? Vocês têm uma família, vocês trabalham no reino de Deus, mas vocês também têm a vida de vocês também são mulheres influentes, não só dentro da igreja, não só dentro de casa, mas para que outras pessoas que talvez até não conheçam a Cristo, né, também sejam impactadas por vocês. E aí eu queria saber, assim, como jovem também, como fazer, né? De que maneira, qual o conselho que vocês dariam nesse sentido? Conciliar, entender que com Deus a gente pode todas as coisas, né? Mas como? Porque eu acho que às vezes a jovem, ainda mais hoje com muitas informações, fica nesse conflito de eu quero isso, mas eu também quero aquilo, ou eu tenho que abrir mão de uma coisa para conseguir o que fazer. Hoje a gente tem acesso a muita informação, muito conhecimento. O conhecimento das coisas ainda está muito além daquilo que a gente sabe. Porque eu acho que é algo assim, infinito, e a cada geração vai se descobrindo novas coisas, e hoje a gente tem acesso, principalmente através de tecnologia, de muita coisa. Mas eu penso que você ter o conhecimento de algo não significa que você é experiente naquilo. Você precisa de algo chamado experimentação. Assim é na ciência também. A ciência pode estudar e chegar a tais teorias, mas precisa ter experimentação para você poder chegar àquela conclusão. Eu costumo falar isso dos meus filhos, porque a gente gosta muito de conversar em casa e tal, às vezes debater alguns assuntos no bom sentido, e assim, todos com uma opinião forte, a gente sempre, assim, vamos colocar a palavra de Deus no meio, a gente vai conversando, porque a gente pode ter, né? Nós podemos ter visões diferentes, com certeza, podemos ter pensamentos diferentes, mas é importante o que guia a gente, né? O que a palavra está dizendo. Ela é a balizadora, né? É um filtro, né? Ali que a gente vai. Então, assim, minha opinião é sobre isso, minha opinião é sobre aquilo. O importante é você entender que, apesar de você saber de muitas coisas sobre a vida, a gente achar, né, que sabe muitas coisas sobre a vida e que conquistar, e para você investir um dinheiro, você faz assim, porque canal tal diz que faz isso, e canal tal falou aquilo, e assim, não estou nem falando de um jeito, assim, pejorativo, não, o pessoal coloca qualquer coisa lá. Tem muita coisa na mídia ruim, tem conteúdos muito bons, mas não adianta, você não encaixa todo o conhecimento na sua cabeça e você está pronto. A vida tem que ter experimentação. E aí o que acontece? O jovem, no caso que você falou, eu quero casar, eu quero isso, eu quero apartamento. Às vezes eu converso isso também com os meus filhos. Quando você olha para a montanha, você vai falar, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque um apartamento, faz a conta. Não, eu teria que ganhar... Gente, vamos falar um pouquinho da nossa história, assim, de como começou. E assim, a gente quer alcançar muito mais. Eu acho que aqui não tem ninguém rico, ninguém, assim, dono de metade do Brasil ou do Brasil inteiro, nada disso. Mas que começou tão pequeno, assim, é igual ter filho. Se você for pensar bem, assim, se você está totalmente preparado, e nenhuma hora eu estou incentivando alguém a ser pai e mãe
assim, de qualquer maneira e não dá importância nenhuma. Mas você precisa passar pelo processo. Existe algo chamado processo. Então, eu acredito que se criou também, eu respeito muito a nova geração, porque ela é diferente da nossa e a gente precisa se respeitar mesmo, mas se criou, assim, alguns cenários, assim, não, eu quero isso e você pode querer até, assim, se matar de trabalhar, mas vai depender dos seus processos, vai depender daquilo que você se dispôs a fazer, vai depender... Sabe, são várias nuances. E, em primeiro lugar, logicamente, né? Se a tua vida está em Deus, com certeza a sabedoria, né, deve estar fazendo parte desse negócio. Mas a experimentação é importante, sabe? Então, vou deixar de casar porque eu quero, de repente, comprar um apartamento antes. Eu respeito, eu acho que a gente tem que respeitar esse pensamento. Sendo que, às vezes, você acha que deixar de conhecer alguém vai fazer com que você compre um apartamento mais rápido. Não necessariamente, né? Num primeiro olhar, até acho que sim, porque namorado, noivo dá trabalho mesmo, né? Sempre tem uma despesa, né? Você começa a namorar, já tem despesa. Mas, assim, é verdade. E você... Não, o negócio é, às vezes, a despesa para os pais, né? A despesa, às vezes, é para os pais, né? Legal isso, hein? Aí, enquanto o filho Fica não tu trabalha, ligado. no início, assim, eu até brincava lá em casa. Hoje em dia não, já há muito tempo meu filho já trabalha e ele banca as coisas dele. Graças Mas a no Deus. início O ele Vitor tirava banca as coisas dele, gente. ele tirava Tá uma registrado. onda lá no início, assim, né? Ia lá com a namorada e saía, ia jantar fora, pagava com cartão de crédito, mas quem pagava? Larissa, Mas aí depois... tá no crédito ainda, pode fazer isso. Aí, pois é, mas aí o que aconteceu? Depois ele foi trabalhando, ele falou, não, agora eu já trabalho. Então, agora eu já assumiu as despesas, né? Vamos dizer assim. Então, realmente dá trabalho para a gente, né? Mas eu acho que uma coisa que os jovens hoje em dia, às vezes, perdem um pouquinho é o equilíbrio, né? Não tem equilíbrio, ou é 8 ou 80. Assim, não, eu hoje em dia, né, algumas gerações atrás, né? Não, trabalhar não, de jeito nenhum. Hoje em dia não, é só o foco profissional, se sobrar tempo. E principalmente falando de mulheres, né? Hoje em dia, as meninas só querem focar no profissional e, às vezes, até deixam um pouco de lado essa parte de construir uma família. Então, tipo assim, pensam nisso em terceiro plano, nem em segundo plano, né? E, assim, é muito diferente isso. E aí isso. perde o equilíbrio, né? Isso aí. E eu fico pensando assim, o que eu acho mais divertido, que é a nossa hora de entrar, né? A nossa hora de entrar é como se a gente fosse muito velha. Mas a gente não é. Mais ou porque menos, essa né? juventude, Caso, mas que mais ou essa menos. juventude... Não, a gente não é mais ou menos. eu não sou, a gente não é velha, não. Que essa juventude olhasse para quem está na frente, porque já viveu, já errou, aprende com quem já errou, com quem já fez, com quem já está lá. Isso é legal. Faz toda a diferença. Você não precisa, assim... quebrar a cara, tem gente que quer, né? Que faz questão de quebrar a cara, já tem isso. Mas você não precisa, você pode aprender, olhar para uma pessoa, um casal de referencial que você tem, você chamar para conversar. Eu acho que tudo, você não entra, ainda mais com Cristo, você não entra sozinho em nada, né? Se ele é o teu GPS, se ele vai te dando passo a passo, como a Josine falou, né? Você vai alcançando as coisas gradativamente. E assim, eu acho que a gente precisa valorizar essa questão da família, principalmente para as meninas, né? É muito bom casar, gente, é muito bom ter uma família, é muito bom ter filhos, debaixo da presença de Deus, com certeza, e vale a pena. Eu não abro mão, vale muito a pena mesmo. Não, eu também não. Assim, na verdade, eu me formei, eu trabalhei durante um tempo, depois eu parei de trabalhar, foi uma opção minha, eu pude ter essa oportunidade. Um combinado, né? Um combinado, exatamente, de parar, e aí, né, tentei trabalhar. E aí, agora, eles já estão grandes, né? O Vitor tem 25, a Larissa tem 21, e já estão, assim, crescidos. E há um tempo atrás, eu comecei, peraí, deixa eu voltar a fazer o que eu quero. Focar em outras coisas que você, às vezes... Hoje eu faço uma faculdade, lindo, eu estou no segundo ano de uma faculdade, de novo, né? Outra faculdade, estou dando aula, assim, máximo que eu posso, tem aparecido oportunidades para pregar fora, semana que vem já estou indo numa outra igreja. Como a Josine falou, tudo começou a ser sonhar, vovô, aí Deus falou... Isso, como a Josine falou, tudo tem um tempo. Era o tempo de parar, agora é o tempo de retomar as coisas e fazendo outras coisas maiores ainda. Você uma vez me falou que você não ficava assim
dava vontade, né? Eu acho que em toda mulher, assim, quando tem esse combinado, eu vou ficar em casa, ou de repente a renda vai cair e tal. Mas você se renovava em Deus e nunca viveu uma vida de murmuração, nada disso. Não. E assim, eu me lembro uma vez Fazia parte do processo. E eu... sabe por quê? Porque eu amava estar ali com eles. Poder estar arrumando a casa, fazendo as coisas, daqui a pouco parar tudo, chegava o Vitor, vamos jogar um videogame? Vamos! E que são eu coisas adoro que não voltam videogame. atrás. E eu sentava, né? E estava ali, e eu me lembro que teve uma época em que a nossa situação financeira, a Larissa era pequenininha, era bebê ainda, estava muito complicada, foi uma mudança foi um momento, um divisor de águas de uma... Não, olha... Eu vou enfrentar isso aqui, essa nova, como é que fala? Esse novo desafio. Então, nossa renda financeira caiu. E agora? Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Mas não dava mais para eu voltar para o meu mercado de trabalho, que eu fiz enfermagem. Não tinha mais como. Eu dava aula de enfermagem, mas eu não teria tempo de fazer um mestrado no negócio. Peraí, eu tenho que ajudar de alguma forma. Como eu posso fazer isso em casa? Gente, eu entrei em curso de docinhos, para festas, todos os tipos, chocolates, bem casados. E, olha, sabe, aquilo ali foi um instrumento, eu em casa com eles, e o Senhor foi usando e entrava na despesa, depois foi crescendo, aí só uma parte ia para a despesa, a outra parte já ficava comigo, até que depois tudo ficava comigo, não precisou mais. E aí, quando eu estava naquela animação, crescendo, o Senhor falou assim, agora para. Adeus. Porque eu tenho outros propósitos para você. Eu acho e eu obedeci. Então, você sabia todos eles? Não. Ele foi andando por fé. É isso, e essa confiança em Deus de saber, tipo assim, ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? E Deus honra isso também, essa obediência, né? Porque eu poderia ter continuado, mas ouviu a voz de Deus, reconheceu a voz do mestre e parou. Não, e assim, o mais engraçado é que eu parei em obediência, mas eu amava fazer aquilo. Gente, eu chorava. As pessoas ligavam fazendo, quero fazer uma encomenda, eu falei, eu não estou mais trabalhando. Quando eu desligava o telefone, eu chorava. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele cuida da gente. Aí, o que ele fez? Me trouxe, antes de abrir essas portas, que ele falou assim, olha, eu vou abrir uma outra porta para você. Quando eu comecei a dar um monte de aula, um monte de coisa. Antes disso, o que ele fez? Antes eu vou te curar. Ele abriu uma porta aqui para eu trabalhei 5 anos, aqui era Geração Vida ainda, no lanche. Aqueles 5 anos me curaram. Deus usou para me curar do que eu adorava de fazer os doces, porque eu fazia os lanches para as crianças. Quando eu estava curada, e ele falou, agora você vai sair, eu vou abrir. Eu vou abrir uma outra porta. Foi quando começaram essas questões de aula, que, olha só como Deus é tremendo, que quando eu fiz enfermagem há muitos anos atrás, né, e o Senhor falou assim, esse é o caminho. Dentro da enfermagem, você vai dar aula. E o que eu aprendi lá, de técnicas, de uma série de coisas, foi o que ele pegou para poder usar aqui na palavra dele. Então, olha só, o caminho que ele faz. Mas eu fui vivendo o processo pela fé. A gente não entende, às vezes, né? No meio do processo, a gente não entende como é que vai ser. Mas não é para entender também, é para confiar só. Não, porque eu escutei e passar isso por essa ele. semana. Se ele contasse tudo para a gente não ia aguentar. A gente não ia nem conseguir chegar. Você imagina... Não quero. Imagina o GPS falando, você tem que ir lá para Nova Iguaçu, o GPS falando todas as ruas que você tem que virar, até você nem consegue ir. Você vai no máximo na 3ª rua, depois acabou. Tá perdido. Muito legal. E pra gente acabar, normalmente a gente... Que isso? O papo tá bom, né? Não foi não. Não, eu quero parte 2. Mais tempo. Eu quero parte 2, tô avisando logo, já me convidando. A gente nem começou. Agora que tá engatando aqui... A gente aqui no quadro do canal... É quase um quadro, na verdade, né? A gente sempre faz um bate-volta e aí... É bem rapidinho mesmo, são poucas perguntas. E vou começar por aqui, que já virou rotina. Cor preferida? Então... Pra vida, não pra roupa. Pra vida? Eu adoro preto. Acho que é por isso que eu tô de preto hoje. Verde. Azul. Vou começar por aqui agora. Um personagem bíblico preferido. E por quê? Davi. Porque ele era, assim, muito como a gente, né? Ele estava lá buscando o Senhor, mas daqui a pouco ele tropeçava, mas ele corria rapidamente para os braços do Senhor e falava, eu errei, recomeça. Legal. Isso aí. Um personagem... Maria.
Maria, pela ousadia que ela teve em obedecer a Deus numa circunstância totalmente contrária ali naquela sociedade, né? Todo mundo está lembrando da história, né? Essa história é bem conhecida, mas assim, ficar grávida ali do Espírito Santo, ser mãe de Jesus e ter recebido o anjo ali na casa dela e ela ter dito, eis-me aqui, Senhor, foi de uma rendição assim incrível. Acho que é uma mulher que inspira a todos nós. Mas peraí, rapidinho, esse negócio da Maria, gente, não, isso aí eu tenho que falar. Porque, assim, tu imagina, era um plano meio... Desculpa, senhor, Deus sabe que eu não... Desculpa, Deus. Mas ele diz que as coisas dele são loucas não, pro mas mundo, imagina, então... Desculpa, louco Deus. Ela era, assim, uma jovem, chegou... Olha só, eu tenho um plano mirabolante. É muito forte, Era né? muito forte. E ela se rendeu a esse plano. Isso que é confiar em Deus, né? É verdade. Mas eu ia falar de Davi também, então assim, deixa eu falar disso, porque eu também sou apaixonada por Davi, não é à toa que meu filho se chama Davi. Essa capacidade dele, né, assim, ele errou pra caramba, mas se arrependia a cada manhã e ser chamado homem segundo o coração de Deus, eu custei até entender isso. Eu falei, gente, mas ele fez tanta besteira. Homem segundo o coração de Deus, você imagina assim, alguém perfeito, puro, né? perfeito, super espiritual. E ele não deixou também de ser uma pessoa espiritual por conta disso. Sabe, nos salmos que ele escreveu, em tudo que é a palavra de Deus, era só para responder em uma palavra, né? O nome. Não tem problema, não mas tem. assim, Davi é incrível, gente. Pode conseguir. Pode seguir. Posso falar Deus? Não vale Por Deus. quê? Eu queria falar dele, porque... Eu ia falar Deus, porque pensando no lado feminino, a gente começa, acho que, a entender menos ainda e ver que é muito grande o amor dele quando ele entrega o seu único filho. Né? Porque eu jamais entregaria você para pessoas que eu conheço, que dirá por pessoas que eu nem conheço. Então, assim, é um amor muito grande. Verdade. Então, assim, eu sou apaixonada por Deus. Perdoada, né? Obrigada. Resposta, porque a resposta foi boa. Um livro que vocês indicariam? E aí depois a gente pode colocar aqui na descrição para o pessoal dar uma olhada. Eu sou apaixonada pelo Decolle do Kenny Luke. Muito bom. É uma coleção, acho que são Arrisque, Lute, Decolle e Avance. Sonhe. Mas eu tô no Decolle, tá, gente? Ainda estou decolando ainda, depois eu falo dos outros. Kenny Luke, Tem muito um livro bom. que marcou muito a minha vida, acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Acho que por eu estar sempre assim muito envolvida no reino de Deus, na obra de Deus, e assim já há alguns anos, então esse livro fala muito ao meu coração, que é a Arte de Mentorear Pessoas, né? Que é da Darlene Check. Eu acho incrível como ela nos incentiva a impulsionar também outras gerações, tá? Sem ter esse medo de que o seu lugar pode ser roubado, alguma coisa assim, porque assim como Deus vai trazendo esse movimento, ele vai levantando outras pessoas, mas o que você fazia, Deus também... Você deixa de fazer aquilo e Deus te coloca em outros lugares também maravilhosos. É meio que isso que você está falando que você viveu, né? Estava vivendo aqui numa situação e você acha que ali é o fim em si mesmo. Não, tudo bem, Senhor, então a minha vida vai ser assim. Aí, de repente, Ele transforma tudo, te coloca num outro... monte, num outro lugar, numa outra posição, e esse Deus, a capacidade que ele tem, né, de nos renovar. Eu acho que a vida com incrível. Deus não é uma vida contada assim, olhando, não é uma vida contada que você acabou o teu tempo, você fecha, arruma as coisas da tua mala do escritório, limpa a mesa e acabou, não vai fazer nada, vai descansar num sítio com a tua esposa. Não é isso. A vida com Deus é realmente isso, é você estar num lugar ali, fazendo algo, e daqui a pouco Deus, independente da tua idade, Deus te tira dali e te coloca em outro lugar, você vai ser usado em outro lugar. A vida com Deus, acho que só vai acabar a nossa vida só vai acabar quando a gente estiver com Ele. Não vai acabar então, exatamente, né? Exatamente. Até porque Ele tem propósitos e Ele quer atingir pessoas, né? Só pegando esse gancho... livro. Qual o livro mesmo? Por exemplo, você está pegando o que você falou, depois você... Eu tenho 55 anos, acabei de fazer. Que isso, novinha. Gente. Hoje tinha 54. Eu tenho 55. E estou assim... tem promessas de Deus na minha vida em que eu estou começando a ver coisas acontecerem e que eu fico assim, meu Deus, como assim? E que vai mudar um monte de coisa. Né? Deixa Ele me levar.
Então, realmente, é uma aventura, né? Mas é uma aventura, de novo, vou falar pela terceira vez, que sempre, com ele, sempre vai te levar para o centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, você vai se sentir plena, realizada, não vai ter frustração. Uma vez... Você lembra, eu falei, eu estava triste quando eu parei, quando ele falou, para, mas ele me curou e me colocou num local que eu amo muito mais. Né? Uma vez a gente estava em casa, eu, Renan e Maiara, a gente estava conversando sobre isso, né? Acho que eles perguntaram, acho que foi, não sei se foi o Renan que me perguntou, o que eu achava que era sucesso. E eu sempre falo isso que eu ouvi, eu não lembro onde eu ouvi, mas sucesso para mim é estar no centro da vontade de Deus. Mas é Independente do que você está fazendo, estar no centro da vontade de Deus ali é o sucesso, porque você está fazendo o que Ele pediu para você para fazer. Então, assim, não é um lugar, não é alcançar algo, é estar onde Ele quer que você esteja. Isso é sucesso. E você vai estar feliz. Isso aí. A pessoa, às vezes, não quero não, porque eu vou estar triste. Vai estar triste, não. Ele mexe nas coisas. E o livro? Também já ouvi, assim, em relação ao que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida, nunca se sinta tão novo nem tão velho. Né? Porque, às vezes, o jovem fala assim, mas eu sou tão novo para isso. E Deus está, assim, te impulsionando, vai que eu estou te enviando. E tem aquele que já está se sentindo assim, será que já passou do ponto? Isso às vezes, não está ligado à idade, necessariamente, né? Você olha para você, para a tua condição, e fala, gente, não dá mais, né? Em vários sentidos. Mas o nosso Deus, Ele Mas eu pensei, não esqueci do livro, não, mas eu pensei isso já. Quando eu falei, estou com 55, quando eu estava com 52, eu falei, Senhor, não dá mais tempo de viver o que Tu tens, essas promessas. E aí, um dia, numa aula Tomou da sacode. Atos, eu entrei, eu podia ir embora, só de ver aquilo. O pastor que estava dando aula falou assim, porque Deus, Ele é poderoso. Quando Ele quer cumprir propósitos na sua vida, Ele é poderoso para fazer com que coisas que levariam 2, 3, 4 anos aconteçam em 2 meses, 6 meses, porque Ele quer, Ele é fiel para cumprir os propósitos. Ele é o dono. Peguei. E eu já E quando ele falou isso, eu fiquei assim, gente, que isso? E aí, logo depois disso, eu li uma reportagem, não tem problema nenhum de falar isso, que aquele, já até faleceu, aquele Roberto Marinho, que foi o fundador da Rede Globo, não estou fazendo apologia a nada, nem valores, nada disso, estou falando fundador da Rede Globo, que é uma emissora conhecida mundialmente. Ele fundou, aquilo ali, Deus falou comigo através disso, ele fundou aquela instituição aos 65 anos de idade. Quando muitos pensam que já acabou, não tem mais nada cartão do idoso, fazer. né? 65. Imagina você sendo jovem ou sendo meia-idade, nas mãos do Acorda, Senhor, gente. sendo, sabe, Ele falando, eu quero cumprir propósitos na sua vida. É o que eu falei no início, né? Você se olhar como Deus te enxerga. Não é mais a tua visão, né? É a visão de Deus para a sua vida. E o livro? livro? Gente, assim, eu não tenho um livro preferido, porque eu leio muito, mas teve um livro que realmente mexeu comigo, que foi aquele Jesus, né, do Kenneth Hagin, que fala de quem é Jesus e da autoridade que ele nos dá de usar o nome dele. E aquilo foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque ele fala, pode usar o meu nome, pode usar, porque eu assino embaixo, eu estou deixando ela. Então, me marcou. Muito legal. E agora, para a gente acabar mesmo, a última pergunta, na verdade, um conselho, né, que você daria, assim, que você acha que é importantíssimo para uma jovem que quer mesmo viver no centro da vontade de Deus, o que você falaria para ela hoje? Pode começar por aqui também. Bom, eu vou falar, então. Que eu vou falar o que eu já falei o tempo todo, né? Eu estou falando a mesma coisa, mas Deus tem propósitos, Isso né? aí. Se permita ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se permita ser dirigida por Ele. Por que se permitir? Porque, como a Josine falou num outro momento aí, depende da nossa rendição. Ele está sempre pronto a nos guiar, sempre. Mas se eu não me render, ele é um gentleman, eu falo isso. Ele não me força. Então, se renda às direções de Deus na sua vida. E você vai ver onde ele vai te levar. Depois você me conta. Eu vou falar uma frase que eu repito ela para mim há muito tempo, e nesse ano de pandemia que passou, eu usei muito, falei ela para muita gente. Eu vou falar para você que está ouvindo a gente aqui. Não aceite sair da fase que você está hoje com menos do que Deus tem para você. Né? Não aceite sair com menos do que Deus tem para você. Pensa nisso e vamos embora.
Bom, gente, tanta coisa boa, né? Isso aqui tem que ser rápido. Queria voltar a essa questão da identidade, né? Não esqueça de quem você é em Deus, que Ele que te criou, Ele te fez do jeito que você é, assim, especial. Você é filha, você é amada. E, assim, acho que todas nós, né? Eu não queria falar só para as jovens, para as mulheres. Vamos cuidar da nossa autoestima. É uma área que é muito atacada na vida das mulheres, né? Das meninas. Essa questão da gente... a gente vive um momento assim de empoderamento feminino, né? Empoderamento que seria, né? Ganhar força, né? A gente tem ganhado muita força, né? Na mídia, na sociedade, mas não está havendo esse equilíbrio, né? A gente falou também sobre isso. E às vezes nessa ânsia por esse empoderamento, isso também pode estar escondendo, né? Mascarando muita coisa, né? Uma baixa autoestima, que eu vejo bastante em várias mulheres. Eu também tenho que prestar atenção nisso em relação à minha vida, mas o nosso Deus, Ele nos convida, né? Ele quer nos colocar num lugar alto, Ele nos chama de filhas, de amadas, Ele revela a paternidade dEle para quem se aproxima dEle. Então, assim, chega para perto de Deus e você vai viver experiências assim tremendas com Ele, a começar pela... assim, sua autoestima, a sua identidade, o seu futuro, os propósitos que Ele tem para a sua vida. É por aí. Amém. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu, particularmente, aprendi muito. Estou até aqui quietinha, que eu fiquei impactada. Mas é isso. Para você que está assistindo a gente, é muito bom ter você aqui até agora com a gente. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos e, como a voz que clama no deserto fala, com seus inimigos também, que vai ser bom demais. Beijo, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Obrigada. gente. Valeu. Tchau.